Fala galera, aqui é o Leandro Souza, gestor comercial de operações da Elotec. Estamos aqui para o nosso primeiro Elocast. O Elocast é um projeto independente da Elotec, onde nós abordaremos temas tecnológicos, de gestão, entre outros. Hoje nós estamos com a presença do Rodolfo Jordão, líder técnico da Elotec, e do Igor Gorini, desenvolvedor da Elotec. Jordão, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Rodolfo Jordão, sou um dos líderes técnicos da empresa e estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês, falar um pouco da nossa trajetória e, como disse, é um prazer e estou muito grato de estar aqui participando do Elocast. Igor, seja bem-vindo. Opa, fala aí pessoal, sou o Igor Gorini, desenvolvedor aqui na Elotec e agradecer o convite para participar desse Elocast aí. Pessoal, o nosso tema de hoje, nós vamos tratar sobre como manter os times engajados no modelo home office, né? Com a pandemia, o home office tomou uma grande proporção hoje no nosso mercado. E como cuidar dos times, manter eles engajados com a cultura da empresa, os processos, de forma remota. Solta a vinheta, Ana. Elocast. Pessoal, então para a gente introduzir esse tema, como manter os times engajados no formato home office, vou convidar o Jordão para fazer uma abertura sobre o tema. Antes de falar desse momento, né, Leandro, é bom a gente retomar lá atrás e querendo ou não, né, já parece ser um tema muito clichê aí, né, falar sobre a vinda da pandemia, né, a entrada e como que foi o comportamento da empresa e o acontecimento, né? Quando a gente falava em trabalho remoto, né, na empresa ali em meados de 2020 ali, né, antes da pandemia, a gente já tinha ações, né, voltadas a home office, a gente já pretendia colocar o home office, mas você via que era praticamente um desejo, né? Nós tínhamos times totalmente trabalhando em loco, né? Então, esse desejo já vinha acontecendo, só que a gente via que ia demorar um pouco para a gente conseguir, né, fazer essa transformação, toda essa parte jurídica. A gente mexia, as lideranças já estavam se mexendo em cima disso, né? E de repente a gente vê a pandemia, né? E a pandemia ela foi um catalisador ali, uma coisa que acelerou muito essa mudança, né? Então foi uma coisa que fugiu ao controle, eu acho que praticamente de todos os gestores aí, os empreendedores que têm empresa, né, teve que partir para o modelo remoto, ainda mais falando de tecnologia. Um outro ponto muito, muito interessante nessa parte é que quando a gente falava de home office, antes da pandemia, a gente falava das pessoas tendo escritórios separados no ambiente de casa. Então você falava assim, você vai trabalhar home office? Separa um canto da sua casa, monta um escritório, a iluminação, o computador, o equipamento, né? Então tinha toda essa preocupação, né, de ter um ambiente separado dentro de casa. E aí me vem a pandemia, né? No dia zero ali você se vê na mesa da sala da sua casa, sem estrutura nenhuma, com cachorro latindo, criança correndo, né? E a gente ali se colocou naquele momento e falou assim, nossa, eu tô remoto, né? Eu já tô aqui. E daqui para frente agora, como que vai ser com essa pandemia, né? Aquela dúvida que todo mundo ficou na cabeça, né? Então, introduzindo isso, é bom a gente lembrar dessa virada da chave, né? De quando a gente veio a pandemia, né? O nosso CEO colocou que a empresa iria para o home office e a gente teve que virar essa chave de um dia para o outro. E aí não tinha quem tinha escritório, não tinha quem tinha nada. Tava todo mundo despreparado, foi pego vamos colocar um termo aqui, uma calça curta, né? E a gente se viu em casa no dia zero, né? Interessante ressaltar, né, Jordão, que nós já tínhamos um estudo para home office que caminhava dentro da Elotec, né? Há meses já. Exatamente. E existia ali uma resistência nossa, né? Como que a gente vai gerir esse time? Como que a gente vai fazer isso de forma remota? E aí, como você colocou, né? No dia zero, né? Quando saiu o decreto lá no início da pandemia, né? Obrigando que as empresas mantivessem os funcionários em casa, né? 100% dos funcionários naquela época foi, né? Em 2 dias nós estávamos... o desenvolvimento com 1 dia já estava home office. Sim. A área de operações nossa de atendimento com 3 dias, sendo que teve toda uma estrutura de telefonia, que a gente teve que disponibilizar VoIP para a galera. E aí, em 3 dias, nós fizemos o que nós não tínhamos feito em 6 meses, né? Exatamente. Então, como que a resistência também, ela fez parte... Ela foi quebrada ali ao meio, né, de forma brusca e fez a gente agir rápido, né? Então isso também acabou
levando os times para home office aí e desafiando até nós mesmo, né? Eu falo que gestor hoje trabalha dobrado, né? Porque ele manter a comunicação, manter o time engajado, acaba exigindo mais dele do que no formato presencial. E isso acabou sendo colocado para nós de forma imediata, né? Não teve nenhum planejamento muito maior relacionado a isso. O Igor tá aqui também para falar, né, da parte de ele via também dentro do time, né, como que o time estava vendo essa parte antes da pandemia de home office, né? Então existia até um interesse, né, Igor? Sim, acho que todos os desenvolvedores tinham ali o interesse do home office, só que tinha aquela resistência ainda de como que ia ser feito, como que ia funcionar. E daí com a vinda da pandemia a gente não teve escolha, né? Teve que virar a chave de um dia para o outro e tentar se virar com o que a gente tinha ali. Exatamente. Pegando um gancho no que você tinha falado, Leandro, o principal problema ali na ida do home office foi o dia zero ali, a comunicação, né? Foi o ponto que você colocou ali, né? Esse é um assunto que a gente vai retomar aqui. Eu acho que você quer perguntar alguma coisa pro Igor aí primeiro. A visão do teu lado aí como desenvolvedor, Igor, como que foi essa experiência aí, esse impacto do dia para a noite vocês mudarem pro formato home office? Conta um pouco pra gente. Uhum. Que no ambiente de desenvolvimento, a parte de home office já era uma coisa que já vinha começando a ser estruturada por outras empresas e já estava começando a engatinhar, porque, tirando outras áreas que foram citadas aí, a parte de desenvolvimento ela tem muita facilidade para se adaptar ao home office. Então, até acho que traz mais benefício estar home office do que às vezes estar na empresa, porque acho que o principal foco a melhor assim, para o home office, para o desenvolvedor, na minha opinião, é a parte de foco. Porque quando você está numa empresa, você tem muita movimentação, você está em um ambiente que tem conversas paralelas acontecendo ao tempo todo. E para o desenvolvedor, ele precisa de foco e atenção no que ele está fazendo. Interrupção atrapalha demais. Então, acho que a principal vantagem do home office para o ambiente de desenvolvimento é a questão do foco. Então, você está em um ambiente silencioso, na maioria das vezes na sua casa, você fecha a porta, você se isola completamente. Agora, na empresa, você tem que, às vezes, colocar um fone de ouvido, colocar uma música para conseguir se concentrar. Para poder entrar no flow ali, né? Para conseguir entrar no processo de desenvolvimento ali, senão você não consegue realmente focar. Então, acho que a principal vantagem que o home office trouxe para o desenvolvedor é você ter essa flexibilidade de você conseguir focar na parte de desenvolvimento ali, sem ter muita perda de atenção, sem ter perda de foco assim, no desenvolvimento. E eu acho que para o desenvolvedor essa virada de chave não foi tão crítica. Só que, claro que uma virada de chave assim, a gente tem que manter um pilar grande para o home office, que é a comunicação. Eu acho que para qualquer time que está virando home office, que nem foi o que aconteceu com o nosso, acho que o que ajudou muita gente foi a comunicação, manter a comunicação. Porque o que a gente perde no home office quando a gente sai de um trabalho presencial para o trabalho em casa é a questão da comunicação. Ao mesmo tempo que o desenvolvedor ele precisa do foco, a gente precisa manter, né, a linha de pensamento, a linha de entrega, a comunicação fluida, para que o objetivo fique claro para o time, né? Então, eu como gestor, no momento em que foi anunciado o home office, no dia zero, eu já preparei o time. Antes da gente se dirigir ao home office, a gente já entrou num acordo. E como que a gente vai fazer amanhã cedo, né? Foi a pergunta, né? Como que a gente faz amanhã cedo com o time que vai estar remoto, né? A gente tem cadências, né? Reuniões diárias, a gente tem retrospectivas, a gente tem um quadro Kanban, uma coisa que facilita muito, um processo que sempre está amadurecendo, né? Que sempre está passando por melhorias, mas a gente já rodava um processo bem maduro, né? E isso facilitou muito, né? Mas essa pergunta de como que vai ser amanhã cedo, ela foi muito importante, né? Porque no outro dia cedo você acordou, foi para frente do computador, tá, mas eu quero falar com o meu líder de produto, né? Onde que ele vai estar? Então, isso a gente estancou ali no time com uma ferramenta de comunicação, né? O Discord, a gente deixou o Discord aberto e manteve o time ali dentro do Discord. Ó, se alguém precisar conversar com alguém, tá dentro do Discord. Isso aí, cara, sinceramente, para mim, acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, né, ao longo dessa questão da comunicação. Só complementando a fala do Jordão, acho que a parte da comunicação ali nos primeiros dias também até se mostrou muitas vezes até mais eficaz do que o presencial. Porque ali você tinha todo mundo no mesmo canal ali, a gente fez um acordo que todo mundo ficasse sempre conectado ali. Às vezes, se a pessoa não quisesse ficar com o fone ali, ela só deixava que estava sem o fone ali, mas a gente conseguia chamar no chat, conseguia ter uma resposta quase imediata da pessoa.
Então, a gente conseguia ter, às vezes, uma comunicação até mais efetiva no home office do que no presencial, que ajudou muito. Exato. Porque, sabe o que acontecia muito também? Só colocando um último ponto. O compartilhamento de conhecimento, né? Porque a gente viu que... vou dar 2 exemplos, tá? O primeiro, por exemplo, a pessoa estava com um problema lá, ela poderia compartilhar aquele problema com todos sem ter o problema físico da locomoção. Então a pessoa compartilha a tela, todo mundo do time já está vendo, já está trocando ideia, já está praticando, já está aprendendo com aquilo. Então isso, cara, foi um ganho muito grande. Outro ganho que a gente viu são reuniões como a gente faz a reunião do OxyCloud. 40, 50 devs dentro de uma reunião. Quando que isso seria possível num ambiente físico? Muito complicado, né? Você unir 40, 50 pessoas. E isso aí começou a acontecer de uma forma mais natural, né? E foi muito importante para nós essa virada, né? Tanto é que hoje, às vezes, tem até pessoas que estão... Como é híbrido, né? Tem muita coisa híbrida acontecendo, pessoas remotas e pessoas em loco. Tudo é online, né? Acabou com esse negócio de ter... As reuniões físicas são mais... outros tipos de reunião, não reuniões de produção, né? É interessante essa questão da comunicação, porque na época eu lembro que a gente chegou a ter 3 ferramentas lá funcionais, né? A gente estava com o Slack, estava com o Mothermush, que é o nosso canal oficial hoje, e com o Discord, né? E o Gtalk ainda. Também. A gente teve 4 ferramentas, né? E aí depois até pra gente tirar isso, a gente teve um pouco de dificuldade, porque a galera se alastrou num monte de ferramenta. Jordão, puxando um pouco aí para a questão da produtividade, né? O Igor falou um pouco sobre foco, né? Que melhorou o foco dele como dev dentro do modelo home office. Você é um cara que já vinha estudando a questão da produtividade, de indicadores, antes do período da pandemia, né? A gente teve no Agile em 2019, né? Junto. Sim. E você voltou de lá com uma visão bem interessante sobre melhorar a questão de indicadores. Você conheceu algumas ferramentas lá que hoje você utiliza ainda no seu trabalho de analisar esses indicadores de produtividade. Mas e durante o período da pandemia e do home office, como que ficou essa questão da produtividade? Qual o impacto do home office na produtividade? Esse é um tema bem complexo, né? Falar de métricas no trabalho do conhecimento não é uma coisa muito exata, né? Eu sempre costumo dizer que as métricas elas traz aromas, né? Traz cheiros para você conseguir talvez tomar ações, né? A métrica é um dos pontos que eu uso para chegar a algum entendimento sobre alguma prática, sobre alguma coisa que eu estou testando dentro dos times, né? O que aconteceu, por exemplo, com alguns times de desenvolvimento que eu estava liderando, né? Como eu já tinha métricas de um histórico bem longo desse time, né? Então tinha métricas como throughput, né? Quantos itens eles estavam entregando por mês, por semana. Eu vinha acompanhando isso aí há um bom tempo já. Então já tinha um histórico legal, eu vim acompanhando essas métricas, né, vendo o que ia acontecer com elas, né? E também aí a gente tem essa questão também da participação nas reuniões diárias, você olha pelo quadro, né, você consegue ver o andamento das coisas, né? E você consegue entender como que as coisas estão acontecendo naquele momento. Então, como eu digo, né, é um conjunto de coisas, né? Você não vai, através só da métrica, dizer se a pessoa é mais ou não produtiva, né? Então, tem que ter esse conjunto de ações, de observações para você chegar numa conclusão. Uma das coisas que mais teve um desafio ali foi a partir do momento que a gente construiu o contrato de home office, né? Porque o que aconteceu? Aí, juridicamente, existia um contrato que era o contrato físico, né? Da pessoa vir na empresa trabalhar, né? No ambiente físico, né? E a gente quebrou esse contrato e trouxe um ambiente flexível e um ambiente totalmente remoto. Quando você contrata um programador remoto, muda tudo, né? Porque ele não bate ponto mais, ele não tem essa parte de controle de horas. Então, essa quebra para mim, Leandro, foi um dos principais desafios. Como fazer uma pessoa que... Normalmente você tem um time que trabalha lá 8 horas por dia, você tem esse controle e você começa a integrar pessoas de home office no seu time. E como que você faz para virar essa chave e começar a medir a entrega de valor daquela pessoa? Então, aí foi um dos maiores desafios nossos, né? Como gestores, integrar esse pessoal home office novo. Agora a gente contrata do Brasil inteiro, né? A gente sempre está pegando pessoas do Brasil inteiro. Então, essa virada de chave aí, eu acho que foi um dos maiores desafios hoje, né? E a gente vem trabalhando com isso, com análise
estimativa e entrega de valor, né? Independente do horário que a pessoa executa. Uma prática que a gente fez foi tentar manter as pessoas, mesmo no home office, sempre ligadas no horário que o time está disponível. Porque tem uma coisa muito diferente entre home office e bagunça, vamos colocar aqui, né? É um termo meio pesado, mas estou falando bagunça por quê? Porque o time ele tem as cadências, ele tem horários a serem cumpridos. Por exemplo, a nossa reunião diária é todo dia às 10. Então o cara está home office, ele não precisa bater ponto, não controla as horas dele, mas às 10 ele tem que estar lá, né? Tem uma reunião na agenda marcada, às 4 ele tem que estar lá. Então, assim, essa, no onboarding da empresa, essa identificação, essa questão colocada para eles de forma aberta, facilita muito também na integração no time. Hoje, a maioria das pessoas que trabalham home office com nós, normalmente elas cumprem o mesmo horário, elas estão junto com o time ali, né, em todo o tempo, né? Até o Igor pode até complementar isso aí. Sobre trabalhar no mesmo horário, eu acho que é muito importante para o time, principalmente quando você tem um time que você tem membros de diferentes níveis de conhecimento. Então, você tem pessoas que estão ainda aprendendo níveis júnior, pleno e sênior. Quando você tem um time mais de seniors, aí sim você consegue ter mais uma flexibilidade melhor de horários, que não precisa os horários necessariamente bater entre eles, porque você às vezes não tem uma troca tão de conhecimento entre muitos seniors. Mas agora, quando você tem membros júniors, às vezes trainees no time, você precisa ter alguém disponível naquele horário para conseguir dar suporte, para conseguir auxiliar, para conseguir dar um treinamento, dependendo. Quando você tem um time muito com bastante variedade em nível de conhecimento, você precisa ter esse horário um pouco mais compatível para conseguir ter essa troca de conhecimento também. Inclusive, era um dos pontos de atenção nosso. Quando a gente foi levar o time de atendimento para home office, era justamente ter a possibilidade da comunicação entre dev e time de atendimento, porque o time de atendimento ele tem que seguir o horário de atendimento dos clientes, né? E aí nós ficamos naquela dúvida, né? Pô, como que vai ser isso, né? Como é que os caras vão se comunicar, sendo que tem gente que às 10 está começando a trabalhar ainda e o atendimento já está rolando. Mas hoje a gente já tem um formato bem estabelecido disso, uma mediação muito boa, funciona muito bem. Aproveitando esse tema ainda entre horários e tudo mais, como você sentiu esse impacto nessa mudança de sair da empresa e começar a trabalhar em casa? Como você entende os seus limites, o horário que você tem que parar, descansar? Porque uma coisa que você falou, né? Você entra no flow mais rapidamente, né? Mas como você sabe que é o horário de parar e falar, não, agora eu preciso dedicar o meu tempo às minhas outras atividades, às minhas coisas pessoais, né? Como que você divide isso para você não ficar também ali com a cara socada no trabalho ali, né? A gente sabe que tem que ter... A gestão do tempo, a gestão né? do seu tempo. Do tempo. Como que ficou isso aí, Igor? Então, Leandro, nesse quesito, acho que é a parte mais difícil. Quando você vai para o trabalho home office, acho que fazer a gestão do tempo e se organizar ali, e principalmente aprender a não misturar as coisas, né? Então, no começo, assim, às vezes eu me pegava, às vezes no horário do almoço ali, surgiu uma dúvida, já ia programar, ou às vezes à noite, né? Acho que aconteceu bastante no nosso time, às vezes eu chegava lá, nossa, deu um problema, durante o dia dava um problema que eu não conseguia resolver, mas à noite, assim, sem fazer nada, eu lembrava da solução, já ia pro computador e já resolvia. Então, tem essas vantagens, assim, que você já resolve na hora, senão você tinha deixado pro dia seguinte, no trabalho presencial. Mas realmente, esse eu acho que é o principal desafio quando você muda para o home office. Você conseguir ter essa gestão de tempo e saber separar as coisas. Tem uma palavra-chave nisso aí, chamada disciplina, né, cara? A disciplina no home office ela é muito importante, né? Quando a gente começa a quebrar essas barreiras e não respeitar esses horários aí, né, fazer a gestão do tempo de forma correta, você se pega almoçando na frente do computador, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer fácil. Enchendo o teclado de comida, né, Jordan? É muito fácil acontecer isso aí, né? Então, eu acho que a disciplina da pessoa que está no home office ali, no começo da pandemia, ele deve ter sido... Teve, né? Eu tive muitas conversas, né? Teve muitas pessoas que sofreram, né, com essa questão da disciplina, com a adaptação, né? Só que depois de 6 meses você via problemas talvez psicológicos, problemas de comportamento, problemas talvez de falta de produtividade, né? E as pessoas dando uma sofrida com isso. O home office teve várias fases, né? Teve essas fases. Agora pode estar acontecendo uma fase de estabilidade de novo, então a pessoa se acostuma. Assim, é como se fosse um jogador de futebol, né? Ele tem fases, né? Tem momento que o cara tá fazendo um gol por jogo e tem momento que o cara cai de rendimento e pode estar no home office algum problema desse aí também.
Ô Jordão, e quando a gente fala do lado do líder agora, né? Qual a principal mudança no papel do líder nesse momento de home office? Eu sou um cara que, assim, eu tive dificuldade de me acostumar com home office. Eu sou um cara de muito contato, eu gosto de estar cara a cara com a pessoa, sentando, conversando de forma mais direta. Então, no meu caso, foi uma dificuldade que eu tive em quebrar essa resistência de estar ali diante da pessoa, diante do colaborador, batendo um papo, entendendo realmente o motivo daquela situação que está acontecendo ou daquela demanda. Então, para mim, isso impactou muito. Mas, no seu ponto de vista, qual a principal mudança que o líder teve que se redesenhar aí, talvez, nesse formato home office? Estou falando no nosso caso porque nós não tínhamos ainda essa realidade do home office, né? O principal desafio, ao meu ver, como eu estava dizendo atrás, foi a questão da primeira coisa, a comunicação, né? Então, a gente foi e tomou algumas atitudes em relação à comunicação, como eu disse. Um outro ponto, quando a gente vai para o home office, esfria muito a relação entre líder e liderando. Essa relação ela acaba esfriando, né? Porque você se vê no seu quarto e você não... Antigamente você olhava para o lado, né? A gente aqui na Elotec tem a cultura que os líderes estão dentro dos times, né? Estão junto com as pessoas, inclusive os donos da empresa. Então você olha para o lado, você vê ali, o Jordão tá ali, o Leandro tá lá, o Marco tá aqui. Ou você acabava chamando para um alinhamento rápido, né? Vamos ali, vamos trocar uma ideia. Exato. Né? Então isso acaba esfriando, né? Então, se a gente não colocar cadências nisso, se você não colocar um processo muito forte com reuniões one-on-one, com aproximação, com facilitação de problemas, você não vai conseguir manter seu time engajado, né? Com uma retrospectiva muito efetiva também. Né? A gente teve que adaptar as retrospectivas, usar ferramentas remotas, né? Para que o time continue evidenciando problemas e melhorias dentro do processo. Então, ao meu ver, o que fez o líder conseguir manter esse contato são essas cadências, esses pequenos marcos que a gente mantém com o time de liderados, né? Para conseguir ouvir a pessoa, escutar mais, trabalhar essa escuta ativa para conseguir identificar problemas, né? Então, ao meu ver, o maior desafio da liderança, apesar da comunicação, tem a parte de processo também, foi essa questão de conseguir manter a relação quente, né? Não deixar a coisa esfriar, não deixar a coisa se distanciar tanto como era antes no físico. É interessante essa questão da comunicação, porque quando a gente fala da comunicação com o cliente também, em uma das ferramentas que a gente utiliza aqui hoje para atendimento ao cliente, ela tem uma integração com o WhatsApp, né? E isso já vinha antes, né? A gente já tinha colocado essa ferramenta em funcionalidade antes da pandemia. E interessante que durante o período, os 3 primeiros meses que a gente colocou o time de atendimento home office, não só a utilização dessa ferramenta, dessa integração do WhatsApp aumentou, como a comunicação dos nossos técnicos com o cliente. Por quê? Porque justamente por causa do foco. O técnico conseguia dar uma atenção maior para o cliente, né? Então o foco dele acabava sendo o cliente. E aí nós temos indicadores lá, e até eu guardei um print do indicador lá, porque aumentou a comunicação dos nossos colaboradores do atendimento com o cliente. Então é interessante como que a comunicação hoje é um dos principais pilares aí do home office, né? E, Igor, o que o colaborador hoje, na visão do home office, o que ele espera de um líder hoje, nesse momento aí, de times remotos, de times distanciados, talvez, né, pessoas até em outros estados trabalhando no mesmo projeto? Qual que é a visão que o colaborador tem de um líder que corresponde à expectativa do colaborador? Então, acho que entra muito do que o Jordão já estava complementando ali, que é não deixar realmente a comunicação do time se perder. E conseguir manter as cadências, manter o processo funcionando, né? Acho que o que espera-se de um líder nesse momento é conseguir realmente manter o time alinhado, manter o time junto ali, para que o home office não se torne uma barreira entre os membros, e sim um facilitador ali para o ambiente de trabalho conseguir fluir, né? Então acho que o principal motivo que se espera-se de um líder seria esse, mas também a questão mas a parte da comunicação mesmo, Leandro. Show de bola. Galera, entrando então na reta final do nosso primeiro episódio aí do Elocast, eu queria trazer uma última pergunta para vocês aí. Vou começar pelo Jordão. Jordão, é uma realidade que veio para ficar? Com certeza, né, cara? O mercado de TI tá aí para provar isso também, né? Todas as empresas, né, que a gente
conhece hoje está no modelo home office ainda. A pandemia também não acabou, né? A gente ainda está rolando a pandemia, então eu acredito que é um modelo que vem para ficar, mas também eu acredito também que o híbrido ele é muito viável, sabe? Eu acho que não é só o 100% remoto. Existem outras áreas de apoio dentro da empresa em que o modelo híbrido ele pode se encaixar muito bem também. Gurini, vai investir numa cadeira top lá para continuar home office? Agora tem que melhorar no escritório, né? Tem que investir no escritório lá de casa agora para ficar mais confortável. Mas com certeza, acho que o home office agrega muito para o desenvolvimento. A questão híbrida também acho que é muito legal, porque às vezes na parte do home office você se perde um pouco do contato pessoal ali e isso afeta um pouquinho na parte de desenvolvimento, né? Você perde esse contato cara a cara com as pessoas, assim, e às vezes por muito tempo eu acho que não é tão legal. Então, acho que esse híbrido, assim, eu poder algum dia ir na empresa, alguma reunião retrospectiva presencial, alguma coisa assim, presencial, acontecendo nesse meio tempo do home office aí, acho que ajuda também muito. Então, essa parte do híbrido aí eu também acho que é bem válida e acho que é mais válida ainda do que só manter o home office ou só manter o presencial. Acho que os dois aí agora, as duas modalidades aí veio para se complementar e para ajudar na produtividade das equipes. Na área de atendimento, apesar da resistência que eu tinha aí no começo com home office, hoje a gente já desenhou um modelo híbrido ali também. Nós temos uma escala presencial e remota, né, que a gente vai tocando por semanas ou quinzenalmente, a gente vai fazendo isso com o time. E tem funcionado muito bem, o atendimento tem se mantido, a produtividade tem se mantido. Então, eu acredito também que é um modelo que deva se estabelecer aí e continuar sendo utilizado, né? Inclusive, um caso muito interessante, nós tínhamos um colaborador que ele morava na cidade de fora e por algumas vezes ele já tinha pedido para trabalhar de casa, uma situação que ele estava ficando longe da família e ele solicitou para a gente e a gente tinha aquela resistência, né? Vai abrir para um, depois vai ter que abrir para todo mundo. E ele foi o primeiro do atendimento que eu falei, cara, entrega teu apartamento aqui na cidade e volta para tua casa que agora você vai trabalhar de lá. E hoje é um dos caras que mais entrega do time. Então, o fato de estar também próximo da família, né, cara, o psicológico e tudo isso, influencia de forma positiva aí o colaborador. Elocast. Galera, lembrando que o Elocast é um projeto independente da Elotec, gestão pública, é a maior empresa de gestão pública do Paraná, hoje com mais de 40% no mercado paranaense e uma das principais empresas de gestão pública do Brasil. Nós convidamos vocês a seguirem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Jordão, vamos se despedir? Opa, vamos lá. Tchau. Vamos lá. Bom, eu queria agradecer aí a presença, né? Muito obrigado pelo convite. Eu pretendo estar em mais aí também. Só chamar eu aí, Leandro. E lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo aí, né, que a gente está com bastante vagas abertas aí, né? Temos vagas em todas as áreas da empresa praticamente. E estamos sempre abertos aí à recepção de novos colaboradores, tá? Um abraço, muito obrigado aí. E vaga home office, né, Jordão? Home office, fixo, tem para todo lado, tem para todos os gostos. Obrigado, Jordão. Lembrando que o Jordão é um dos nossos líderes técnicos aqui da Elotec, coordena o time de produtos de recursos humanos, tanto dos nossos produtos de sustentação quanto do nosso Ox, que é o nosso produto de inovação aqui da Elotec. Igor, pode dar o seu até mais aí. Opa, então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Leandro. Acho que foi legal o bate-papo aí e até breve. Galera, então agradecendo a presença aí também do Igor. O Igor que é desenvolvedor do time do Jordão ali na área de produtos de recursos humanos. Agradecer a presença. Certamente nós iremos nos falar novamente aqui no Elocast. Então eu queria agradecer também a Ana Candelório, o Rodrigo Pereira, nosso time de marketing aí que providenciou toda a estrutura de áudio e de vídeo aqui pra gente e nos auxiliou na construção desse projeto aí que esperamos que seja um sucesso, né, Ana? Obrigado a todos, pessoal. Obrigado a todos os nossos colaboradores aí também. E até a próxima, galera.